Muito bom dia a todos. Hoje, dia 19 de outubro de 2015, horário novo de verão, né? A gente acabou atrasando um pouquinho para entrar até ajustar todas as coisas. O Rafael, inclusive, nem conseguiu fazer o morning call dele, mas esses ajustes daqui a pouco estão feitos e a partir de amanhã já está tudo funcionando direitinho. Bom, a gente começa a semana aí com o mercado futuro abrindo muito próximo do 0 a 0, está um pouquinho negativo agora e aconteceu algo muito engraçado, né? O mercado na sexta-feira performou muito bem, abriu em baixa, depois começou a subir, logo de manhã já começou a subir um pouquinho e tal. De repente, na hora do leilão de fechamento, a gente estava subindo quase 1%. E saiu uma notícia numa coluna da Veja falando que o ministro Levi pediria demissão. Naquele momento ele estava indo pedir demissão e o mercado simplesmente despencou. Já durante o leilão de fechamento o dólar explodiu, o índice caiu mais de 1.000 pontos nesse leilão de fechamento e no final de semana isso foi desmentido, né? Então falaram que ele vai continuar e tudo mais e tal, mas o índice não voltou para aqueles níveis que estava antes do boato, né? Amanhece aí a 45.000, 47.500, ele estava quase 48.500 quando começou a cair no leilão de fechamento de sexta, né? Um pouco por conta dessa instabilidade política que é normal, né? O investidor, ele gosta de correr, o investidor de mercado de ações, ele gosta de correr risco, né? Mas ele quer ter a segurança de que as regras não vão mudar, né? Então, quando vem notícias como essa, ele fica um pouco insatisfeito. Aliás, é uma insatisfação não por conta da volatilidade do mercado, mas por conta de não saber direito onde está pisando, perfeito? Outra coisa importante, e essa já falando um pouco de cenário externo, saiu o PIB da China, veio aí um crescimento de 6,9%, até um pouco maior do que se esperava. Ou seja, lá, apesar de desacelerar, né, é uma desaceleração um pouco mais lenta do que se esperava nos últimos momentos. De certa forma, o mercado no mundo inteiro está trabalhando meio que no flat, né? Você não tem grandes variações, não tem grandes gaps, inclusive o mercado brasileiro. Aliás, a única coisa que tem um gap que até há pouco tempo atrás era razoável, né, eu acho que ainda é o dólar, né, que explodiu na sexta-feira por conta da notícia do Levi e hoje abriu caindo, subiu 3%, né, o dólar na sexta-feira e hoje abriu caindo 1%, justamente aí por conta aí desse desmentido e tudo mais. Então, se o índice futuro não se recuperou, o dólar pelo menos veio para uma queda pequenininha, perfeito? Bom, vamos lá falar de mercado essa semana. Segunda-feira é um dia onde eu falo bastante aí das operações que a gente separou. Eu estudei bastante, estudei até domingo de manhã. Geralmente eu estudo domingo à tarde, né? Domingo de manhã eu tive um tempinho lá, fiz lá meu estudo. Eu achei pouca coisa para vender, né? E muito mais ações que estão interessantes para comprar. É natural, né? A gente tem 1 mês e meio desde que a gente fez o nosso último fundo. Talvez um pouco menos, né? Mas mais de 1 mês. Que foi aquele dia da China lá, que o mercado abriu caindo, chegou a estar caindo quase 8%, né, e tal. E acabou se recuperando durante o dia, né? Ficou aquele fundo lá. E desde então as ações vêm se recuperando. Não com tanta força, né? Então a gente viu no primeiro momento o mercado subir com bastante força, recuou na semana passada principalmente também muito forte, mas a maioria dos papéis deixam fundos mais altos que os anteriores, né? Isso não é padrão de tendência de baixa, é padrão de tendência de alta, então a maioria dos papéis, na verdade, tem exatamente essa condição. E eu não estou muito preocupado, pessoal, em tentar descobrir se o mercado vai cair ou se vai subir, né? Essa preocupação que muita gente tem de que o mercado vai a 30 mil ou vai a 60 mil, isso não me interessa muito, né? Eu sempre falei para vocês que o mais importante é saber como a gente vai transformar essas oportunidades que serão criadas em dinheiro, né? Ou seja, o que comprar se o mercado subir e o que vender se o mercado cair é mais importante do que ficar nessa briga, né? Geralmente infrutífera, porque não dá dinheiro pra gente, de vai cair, vai subir, vai a 30 mil pontos, né? Eu não estou aqui para acertar para que lado vai, né? Eu não me interesso e não me importo com isso, pode ir para o lado que quiser. Eu estou aqui para tentar extrair valor disso, né? Fomentar carteira e, enfim, ganhar dinheiro
independente de para onde o mercado vai. Porém, né, eu sigo a análise técnica e quando a gente olha a análise técnica, não tem como não perceber que por mais que ainda não tenha a força que a gente gostaria e tudo mais, que não tem ainda unidade no que está fazendo, mas o índice Bovespa tem topos e fundos ascendentes, né? E aí vamos vir para o gráfico. Por que a gente está falando isso, né? Uma das coisas mais básicas da análise técnica, Fábio, coloca no gráfico para mim, por favor. Uma das coisas mais básicas da análise técnica, né, que qualquer iniciante, aprendiz de análise técnica sabe, é que a teoria mais importante e mais antiga da análise técnica fala exatamente em topos e fundos, perfeito? Então, você pode achar que o mercado vai a 30 mil pontos, você pode achar que vai cair, você pode achar que não tem chance de subir, mas tudo o que a gente acha é menos importante, né? O que o mercado está fazendo é mais importante. E no gráfico diário, o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, perfeito? Então ele fez um fundo aqui há 1 mês e meio atrás, né, entre agosto e setembro. Aliás, já falei 1 mês e meio, já tem quase 2. Né? Aí subiu, deixou aqui um topo no início de setembro, corrigiu de novo, deixou um fundo mais alto que esse fundo anterior e agora subiu de novo, deixando um topo mais alto que o topo anterior. Então veio para um pouco de recuo. Como esse já é um período muito grande sem um novo fundo, né, o que aconteceu com a maioria das ações? A maioria das ações criaram também esse padrão. Então, por mais que a gente não tenha ainda uma subida maluca de mercado, uma coisa bonita, aquela coisa de mercado explodir para cima, né, a gente já tem a maioria dos papéis nessa condição. Então é por isso que eu acho que ficou mais interessante, mais fácil pensar em compra do que em venda. Por exemplo, GGBR. Ela fez fundo no mesmo dia, subiu, caiu, subiu, está corrigindo de novo. Então se a partir dessa semana ela subir e romper o 6,57, eu vou pensar em compra novamente da GGBR. BTOW, olha só a BTOW, cara, que coisa linda, né? Esse talvez seja a ação mais bonita da semana, né? BTOW. Tem o difusor cruzando para cima, né? Então você observa aqui que a linha laranja está cruzando a preta para cima, né? Então qualquer alta de mercado isso aqui vai cruzar. Ela tem topos e fundos ascendentes, está tentando subir novamente, encontrou suporte na semana passada nessa região e está rompendo a linha de tendência, né? Então aqui a gente também vai pensar em compra no rompimento aí de R$ 18,18, tá ok? Cirela, mesma coisa, né? Também cruzando o difusor, também tentando, consolidando aqui acima das médias, rompeu 9,21, a gente vai pensar em compra. TCSA era muito interessante na semana passada, aliás estava fechando muito bem, chegou a 3,40, a gente comprou ela no rompimento de 3,20, ela voltou tudo no leilão de fechamento, com medo lá do que poderia acontecer, enfim e tal, não sei o quê. E se romper de novo aí os 3,20, a gente vai pensar em compra no ativo, perfeito? Eco Rodovias, também uma recomendação da semana passada. Ela não foi, né? Ficou andando de lado aqui, vamos ver. Rompendo R$ 7,00, a gente vai pensar em compra novamente. Essa aqui, Embraer, está rompendo aí um ponto muitíssimo importante, né? Que é esse topo anterior aqui, que se não me engano também é o topo histórico, né? Deixa eu ver aqui, é exatamente. Então, Embraer também em tendência de alta, se romper aí a região de 26,59, a gente vai pensar em compra, ok? Depois você tem Estácio, também é outra que já é um setor que está se recuperando bem, já faz 1 mês e meio, quase 2 meses que não faz um novo fundo, rompeu essa região de 16,86, eu também vou pensar em compra aí com Estácio, tá? Agora 3 recomendações que vieram da semana passada e não startaram, porque o mercado na semana passada caiu quase 5%, então seria natural que algumas coisas não fossem. A primeira TRPL4, no rompimento, se subir e romper 42,53, rompe um ponto importante, ratifica a tendência de alta. Segundo ativo, BVMF3, que também aí já está acima das médias, já faz bastante tempo, rompendo os R$ 12,00, também ratifica a tendência de alta, a gente também consegue pensar nessa operação. E terceiro ativo também para compra, o GPA3, se conseguir romper aí a região de 70,04, também fica interessante para compra. Perceba que até agora eu falei de 10 ativos, todos eles na compra, né? Eu separei mais alguns, só que antes eu vou falar aqui com vocês sobre aonde todos esses calls são passados durante o pregão, tá? Então a gente tem a nossa sala da Arena do Investidor, onde analistas e especialistas ficam lá durante todo o pregão, operando com o cliente. Para você acessar essa sala é bem simples. Aqui você vai entrar no site da XP, xpi.com.br,
vem aqui em Educação, Arena do Investidor. Depois você entra aqui, ó, acesse essa sala dos analistas e professores. Vai abrir aqui uma seção de Blackboard, que é a plataforma EAD mais conhecida no mundo. Você vai colocar seu nome aqui, André Moraes, por exemplo, e aí vai clicar em Login, vai abrir essa plataforma aqui, tá ok? Por exemplo, a gente está na sala que é exatamente a sala de tape reading em dólar, tá? É a sala 3. Aqui você pode escolher as salas. Geralmente são 6 salas, o Danilo está de férias, a gente está funcionando só com 4. Eu fico aqui na sala principal, não tem nada rodando, porque eu estou aqui apresentando para vocês, mas eu vou sair daqui e vou direto para lá. Antes das 10 eu já estou aqui apresentando o que eu, ficando durante todo o dia fazendo day trade, swing trade. Então você tem sala de tape reading com dólar, tá aqui um professor explicando exatamente e mostrando operações só com o mercado de dólar. A gente tem aqui uma sala de tape reading com foco em índice, né? Então aqui está aqui o analista Kleber falando só de operações com mini contratos, operações bem rápidas, né? Operações aí de tape reading. E nessa sala 6, pessoal, que já está online, acredito eu, está aqui, né? Você tem todos esses pontos que eu estou passando aqui para vocês, né? De operações, então todos esses que eu falei e outros que eu vou falar, planilhado em qual é a entrada, qual é o alvo, qual é o stop. Quando o mercado começar a rodar, vai aparecer a cotação. Se disparar e bater nesses pontos que eu falei, vai ter a rentabilidade que está dando. Quer dizer, é uma solução realmente completa. Você tem como acompanhar tudo que a gente está fazendo durante a semana, observando aqui o que tem escrito na sala 6. E claro, na sala principal é a sala que eu vou ficar saindo daqui, tá? Então eu convido todo mundo a participar. Essa sala é aberta para clientes XP e também para não clientes. Deixa eu falar agora, pessoal, dos outros ativos que eu não comentei ainda, tá? Para compra ainda, tá? Vale 5 é outra também que a gente está querendo comprar faz tempo, né? Mas ela por enquanto não deu chance, né? Porque veio caindo na semana passada. Mas também encontrou suporte num ponto interessante, que é exatamente a média móvel, tá? Se por acaso romper essa região de 15,50, a gente vai pensar em compra. O alvo é 18,50 e o stop abaixo de R$ 14,50, tá? Então, mais uma para a gente tentar a operação é exatamente a Vale 5. Depois disso, a gente tem PSSA 3, tá? É outra também que subiu, bateu aqui, fez uma espécie de ombro, cabeção, ombro invertido. A gente tem aí, nessa região, bastante suporte, tá? Se ela cair, ela poderia até dar uma venda, mas para vender eu prefiro outras. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Porém, se subir e romper essa região de 35,02, fica também interessante para compra. Klabin 11 é outra que já está em alta há bastante tempo, agora está fazendo um pivô no gráfico de 60, voltou, subiu, rompeu R$ 23, a gente tem condição de compra aí nesse papel também, tá? Então, é bom ficar atento aí com Klabin também. E depois Lojas Renner, né? Se você romper aí 20,51, stop abaixo de 18,99 e o alvo é 25,08. É o último ativo que eu separei para compra, né? Então essa aqui vem, né, em queda, agora já deixou um fundo mais alto que o anterior. Se romper o topo, deixa o topo mais alto que o anterior também, passa a ter tendência de alta, tá ok? Semig 4 é uma que, na minha opinião, ainda está interessante para venda, ou seja, se o mercado cair essa semana, provavelmente é ela, não é nenhuma das outras, é ela que a gente vai operar, né, no rompimento de 6,92, é interessante para venda. Outra que eu já falei na semana passada, não deu venda ainda, né, mas se cair e romper 15,42, a gente vai vender VEG, é o segundo ativo para venda na semana. E para finalizar, TIM P3 caindo abaixo de 7,50, rompendo esse fundo anterior, a gente vai pensar em venda também aí em TIM P3, perfeito? Bom, pessoal, é natural, né, que depois de quase 2 meses sem um novo fundo, a gente não tenha tantas ações, primeiro, em tendência de baixa, e mesmo as que estão em tendência de baixa, não encontrei nelas um bom gerenciamento de risco. Tem muito rompimento, ação lateralizada, né, que pode romper para baixo, assim como pode romper para cima. Por exemplo, BRPR, Energias Brasil, você tem um monte de ação que está de lado, tá certo? E que depende desses rompimentos para dar início à operação. Pode até ser que, se vier uma queda forte essa semana, esses rompimentos aconteçam para baixo, perfeito?
Bom, ao longo do tempo, pessoal, muita gente tem dúvidas básicas em relação às minhas estratégias. Quais são as suas estratégias, André? O que é importante para você, né? O que eu preciso de fazer de diferente para sair do lago negro do mercado, que é onde a maioria está, onde a maioria perde dinheiro, né? Então a gente sabe que, por exemplo, no day trade, mais de 90% dos que estão ali acabam perdendo dinheiro, no swing trade também uma boa parte, né? O que a gente faz de errado, o que a gente faz de certo. E eu, há uns 3 anos, né, resolvi pegar um curso que eu tinha, que era um curso pago, e transformar ele numa série de 6 apresentações, né, que seria um curso avançado de análise técnica, e dei o nome de curso de análise técnica avançado, se afastando da manada, né? Pegando um conceito que uma vez eu vi num podcast que eu gosto bastante, que se chama Jovem Nerd, de que às vezes a gente faz determinadas coisas na nossa vida sem entender muito bem o porquê, simplesmente porque a gente está seguindo alguém, né? Às vezes acontece muito isso, né? Então, mesmo que esse alguém, o líder, né, se jogue do precipício, você acaba sabendo que você vai morrer, porque você vai se jogar ali também, mas você se joga simplesmente porque você só está seguindo, você realmente não faz ideia do que você está fazendo ali. E eu percebi que no mercado de ações, muita gente perde dinheiro utilizando conceitos que foram ditos e são repetidos todo dia por gente que nunca ganhou dinheiro no mercado. Então, frases como stop é para os fracos, ou lucro bom é lucro no bolso, né? Isso dá margem para o cara sair de operação no começo dela, sem aproveitar o ganho que essa operação vai ter. E várias outras coisas, né, são ditas e repetidas como se fossem verdades, mas na verdade nunca trouxe dinheiro para ninguém, né? Geralmente faz o cara quebrar, perfeito? Então eu fiz essa série há cerca de 3 anos, uma série de muito sucesso. A gente tirou do ar aí há poucos meses justamente para reformar esses conceitos, para ao longo de 3 anos, né, as minhas estratégias mudaram alguns detalhes, a gente vai amadurecendo, né, e eu vou refazer essa série Se Afastando da Manada a partir do dia 27 de outubro, e queria convidar a todo mundo que está aqui para participar dessa série, perfeito? Então essa série vai acontecer junto com a Infomoney e você pode encontrar nesse link que eu vou passar aqui para vocês, tá? Que é educação.infomoney.com.br/manada, tá? Tá aí o link que eu passei para vocês. Eu vou colocar aqui também, Fábio, se você puder colocar na minha tela, Educacão. Então aqui explica um pouco do que a gente vai fazer nessa série, tá? É uma série de 6 episódios. Tem um vídeo aqui rápido falando exatamente da série. E aqui embaixo, né, estão os episódios. Então no dia 27 a gente vai falar sobre psicologia e aspecto operacional. No dia 3 de novembro começam a série das 4 palestras, né, falando sobre estratégias, cada uma de uma estratégia um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. Então, estratégia de média móvel não é simplesmente você pegar cruzamento de média móvel. Estratégia de rompimento não é simplesmente você pegar um rompimento no gráfico diário. Estratégia de reversão de tendência não é simplesmente contar 2, 3 ondas para enxergar a reversão de tendência. Um pouco de estratégias para o mercado em queda, que coisa que todo mundo pede, né, porque é muito difícil de operar na venda. E por fim, no dia 1º de dezembro, a palestra a parte do curso que eu acho que é mais importante é falando de gerenciamento de risco para traders. Muita gente está no mercado perdendo dinheiro e não sabe nem o que é isso, né? E talvez isso aqui, né, seja mais importante do que tudo isso aqui dito nas 5 palestras anteriores, tá? Então, fica o convite para vocês. Para fazer a inscrição é simples, é só clicar aqui, eu quero me afastar da manada, nome, e-mail, telefone, quero me cadastrar, e você já faz a sua inscrição. Todos são muito bem-vindas e venham de mente aberta aí, que a gente vai ter muito o que passar para vocês, muito o que conversar. Tenho certeza que vai ser muito bom para todos, tá ok? Dito isso, eu queria, a partir de agora, começar a responder as perguntas de vocês, tá? Vamos lá começar. A primeira pergunta que eu vejo aqui é exatamente do Pescador com Z, perguntando de BIF3. Pois bem, BIF3 passou por um pouco de correção, na sexta-feira já começou a subir, ou se comprou ou se vai comprar, o ponto é esse por aqui, stop abaixo de 12,23, a primeira resistência aqui, Pescador, 14,31, tá? Vamos lá. Até quando mantém o CSNA3? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que sempre pensar...
perdoe, pessoal, a gente tem que sempre pensar no stop, né? A gente mantém uma operação de compra enquanto os fundos forem ascendentes. Então, stop abaixo de 4,35, por exemplo, enquanto estiver acima disso, a gente vai mantendo, torcendo para ela vir cumprir aqui o objetivo de 6,64, que é onde ela ratifica essa onda 3, Daniel, tá? Então, foco nesse ponto exatamente, tá? 4,35, né? Abaixo disso é stop na operação. Depois, quem pediu o IBR4, o Lima, né? O IBR4, bom, o IBR4 está aqui bem perto de furar o fundo, né? 2,31 é o ponto de suporte que, se rompido, traz ela mais para baixo, tá? Então, muito cuidado. Tem muita gente que gosta de comprar com stop abaixo da mínima. Então, stop abaixo de 2,30, compra 2,40 e seja o que Deus quiser, tá? Muito cuidado aí com a operação. Muito cuidado mesmo aí, que essa aí não tá bonita não, tá? Bom, o Caio perguntando de Petrobras. A Petrobras está em período de silêncio por determinação da CVM. Durante esse período a gente não pode falar do ativo. A princípio, esse período de silêncio iria até o dia 5 de novembro. Pode ser que esse período de silêncio acabe um pouco antes, porque ao que parece, né, a emissão de debêntures da Petro foi cancelada, mas a gente ainda tem essa determinação em vigor. Então a gente, por enquanto, ainda não pode falar da Petrobras. Mas ele pergunta também de TSA4. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de TSA4. Ela, apesar de ter feito um fundo mais alto que esse fundo anterior, não conseguiu romper o topo, né? E está aí em consolidação. Então eu não vejo operação para o papel, por enquanto eu ficaria de fora, tá? André, bom dia. Ontem no programa de domingo você comentou que BTOW é para investir metade do capital. BCS é exatamente isso, né? Eu não acho que é possível a gente olhar para um ativo e falar esse é o que mais vai andar, né? Geralmente as melhores operações saem de gráficos que a gente nem acredita muito, né? Por exemplo, o gráfico mais bonito que tinha semana passada era de QGEP, né? Foi a única que deu stop pra gente. E um gráfico mais ou menos que tinha semana passada era de Saraiva, SLED 4. Pois é, QGEP deu stop e Saraiva deu quase 13% de ganho pra gente. A gente inclusive terminou a semana passada só com compra, né? A única venda foi em LPL e não deu dinheiro nenhum. A gente vendeu a 20,24 e zerou a 0,24. Fechou no 0 a 0, é muito raro isso, inclusive. Só com compra semana passada, apesar do mercado ter caído quase 5%, a gente ainda terminou positivo, né? Positivo em quase 1% na carteira, quer dizer, 2 meses de poupança em uma semana de bolsa. E SLED 4 foi a responsável por isso, ela subiu 12% na semana e era um gráfico que nem era tão bonito. Então eu recomendo entrar sempre com o mesmo capital em todos os ativos. Por quê? Porque os nossos alvos têm os mesmos tamanhos, são em média aí de entre 15% e 18%, e os nossos riscos também, entre 5% e 6%. No caso de BTOW, eu não sei se é BTOW, acho que tinha um caso só. O risco era muito maior, então eu recomendei entrar com metade desse capital e, enfim, se ela subir 30%, é como se você tivesse ganho 15%, e se ela cair 11% e te estopar, era como se você tivesse perdido 5,5% com o capital total, tá ok? Vamos lá, André, uma curiosidade, se afastando da manada equivale ao conceito conhecido Contrary Investing? Não sei, não conheço esse conceito, Flávio. Mas se afastando da manada, né, na verdade tem a ver com tudo na vida, né? Eu, por exemplo, sento em várias mesas aí eu tenho uma filha com 9 anos de idade, por incrível que pareça, de agosto para cá, quase todo final de semana tem um casamento pra gente ir, né? Então eu sento em várias mesas, né? Na hora que eu sento, a primeira pergunta que me fazem, sabe qual que é? E aí, como é que tá a crise para você? Né? Nossa, para mim tá ruim demais, eu não tô fazendo nada, eu não tô investindo, eu não tô fazendo isso, eu mandei embora não sei quantos funcionários. Todo mundo só fala nisso, né? E, na verdade, em qualquer lugar que eu vou, eu não estou em busca de problema. O problema eu sei que ele existe, eu quero sempre ficar focado em oportunidade. Neste caso, eu me sinto fora da manada, né? É muito melhor e talvez seja uma coisa do trader, né? Eu vejo gente tendo discussões, fazendo vídeo, querendo explicar por tintim por tintim por que vai cair ou por que vai subir. Cara, eu não me preocupo com nada disso, eu quero só ganhar o meu dinheiro aqui que está no mercado, né? Mesma coisa que acontece. Poxa, ao invés de perder meu tempo para falar de crise, que é o que a manada inteira está falando, eu quero encontrar uma forma de achar uma oportunidade, né, nessa crise, né?
É o momento que, por exemplo, o cara que mexe com construção civil está há 2 anos escutando que o momento é ruim, que não sei o quê, que não sei o quê. O que aconteceu? Ninguém mais faz casa para vender, ninguém mais tem, você não tem mais lançamentos daqueles grandes prédios que você tinha data de 2, 3 anos atrás. Ao invés de eu ficar reclamando e chorando porque eu fazia casa para vender, agora... Cara, eu quero encontrar o momento em que a economia dá o primeiro sinal de aquecer, porque se eu construir uma casa a partir daquele momento, daqui a 6 meses vai todo mundo estar querendo investir de novo e eu vou ser o único que tem uma casa pronta, né? Então é mais ou menos isso, né? É se afastar da manada, não só no mercado de ações, em tudo na vida, para tentar achar oportunidades, né? A oportunidade às vezes está na sua cara, mas você não consegue enxergar justamente porque você está se concentrando em seguir o líder, né? Em seguir o que está passando nos jornais e nas revistas, né? Acho que é bem por aí, tá? Vamos lá. André, fale sobre Elet 6. Estou comprado. Bom, Elet 6 a gente comprou ela também, né? Foi, acho que na semana passada, a melhor operação, 2 semanas atrás, a melhor operação que a gente fez. Consolidou, tá ok. Eu acho que o stop está aqui abaixo de 9,45. Abaixo disso não vale, abaixo dessa mínima, né? 9,43. Abaixo disso não vale a pena ficar. E para cima tem um alvo aqui em 10,63, tá? Ainda tem alguma chance aí de subida. QEPL3, Kepler 3, né? Há pouco tempo era mico, mas a empresa se recuperou, né? Passou por um processo interessante e tal. Vem de uma queda aí no último ano, bem razoável, né? Mas dá para falar dela já, né? Durante muito tempo não deu, era micaço, né? A empresa se recuperou, muito bom. Ou tá tentando, em processo de, tá? Ricardo, por enquanto corrigindo, esse é um bom ponto para ela parar, o difusor cruzou para cima, se nessa região aqui encontrar suporte, quem sabe mais 1 ou 2 dias, né, e voltar a subir, você tem chance de onda 3 com ela, tá? Tá bem interessante para ficar de olho. Bom, Vale 5 a gente já falou, GRND3 tem recomendação de compra inclusive nela. Bom, Grandene, que deu uma bela compra na semana anterior, né? E como sempre, a gente sai de todas as nossas operações na sexta-feira. A gente saiu com lucro, felizmente. Se tivesse ficado, tinha tomado stop já, porque ela desceu e furou o fundo. Então ainda bem que a nossa estratégia, por enquanto, está funcionando, né? Sexta-feira zera tudo, começa a semana sem nada na carteira e desafiando o mercado novamente, né? Bom, perdeu o fundo, não tem muito o que fazer. Por enquanto é esperar para ver o próximo movimento, Marteleto, para ver o que vai ser possível, tá ok? O Paulo César pedindo BRAP 4, vamos lá falar de BRAP 4. Bom, BRAP 4 um pouco mais feia que Vale, ela não conseguiu andar muito, né? A Vale chegou no topo anterior, a BRAP 4 fechou aqui embaixo, ficou aqui embaixo. Eu não vejo nenhuma perspectiva ainda para ela, tá? Acho que é por enquanto ficar de fora é mais interessante, tá? Depois o Daniel pediu PECAR 4, tá? É uma das que estão em tendência de baixa. Eu tinha falado para vocês aí na sexta-feira que ela estava em tendência de baixa, mas não tinha um bom gerenciamento de risco, né? Porque justamente naquele ponto, né, você tinha mais risco de se tomasse o stop lá acima do que alvo se ela chegasse aqui embaixo. Agora tá pior ainda, né? Porque ela tá aqui bem perto desse ponto, né? Fechou aqui, agora o alvo é pequeno e o risco é maior, né? Então, para quem está vendido, parabéns, ok, era isso aí, né? Ela nunca rompeu um topo, ela não deu sinal nenhum ainda que fosse corrigir ou de que fosse reverter tendência. E rompendo esse fundo aqui, que é 48,45, se você achar um stop, por exemplo, acima de 53,67, dá inclusive para pensar numa próxima venda, tá? Bom, vamos lá. André, pode olhar Multi 3, vamos lá, Multi 3. A Multi 3, ela rompeu aqui uma linha de tendência, o difusor cruzando para cima. Se romper aqui essa região de 45,54, dá até para pensar numa compra, tá? Mas é um ativo difícil, né? É aquela ambiguidade, né? Porque se perder aqui os 13,16 também dá para pensar numa venda. Então aqui você tem trade independente do lado que ela for, tá? A Ambev 3, André, o que você acha de Ambev? Bom, voltou para consolidação, eu acho que ela continua enrolando a gente. Eu vou esperar 20,10. Rompeu 20,10, eu entro na operação de novo. Aqui nesse meio eu não vejo operação nenhuma para ela, Celo, tá? Mas ela deu uma bela recuperada na quinta e na sexta. Tomara aí que supere essa região de 20,10 logo para a gente voltar a pensar em compra nela, né? É um desafio interessante. CSMG3, bom, essa foi recomendação minha, Ramos. Na semana passada, ela deu, se não me engano, 4% de ganho. A quinta-feira até assustou um pouco a gente, na sexta-feira voltou a subir.
Na minha opinião é o seguinte, eu já recomendei sair dela no final do pregão aí de sexta-feira, para quem ficou stop abaixo de 12,75, tá? Não tem stop a não ser esse, infelizmente ou felizmente, tá? BBSE3, bom, BBSE trabalhando perto de uma linha de tendência, tá? Então esse é um ponto aí de bastante dificuldade. Não dá mais para pensar em venda porque ela rompeu o topo anterior. Se romper essa linha que está por volta de 29,50, dá para pensar em compra, Tigre, com stop aí abaixo de 27,60, tá? Olha a SUSB eu posso ver. Vamos lá. SUSB 5. Então, teve uma bela final de pregão aí na sexta-feira, né? Eu falei que não queria comprar porque ela tinha caído abaixo das médias e achava aí que o alvo dela é pequeno, porque tem um ponto de retorno aqui, de uma linha de tendência aqui nesse ponto, tá? Continuo achando a mesma coisa, até 20,35 aqui tem uma forte resistência e o stop seria abaixo aí de R$ 17,90, tá ok? André, a posição de liquidar a operação dessa-feira é recomendação somente para períodos em que o índice está em tendência de baixa ou também quando está em tendência de alta? Porto, o índice não está em tendência de baixa no gráfico diário, tá? Ele tem tendência de alta, mas não tem uma tendência forte. Na verdade, como eu falei, eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, o que eu busco? É sempre a estratégia que vai me dar mais dinheiro, que vai dar mais dinheiro para as pessoas que me seguem, né? Como analista, né? Então o que eu percebi nos últimos 2 anos é que você tem muita virada de tendência de uma semana para outra, justamente porque ou a gente tem tendência de baixa, e na tendência de baixa é uma caca, porque já estamos caindo há 4 anos, o mercado não tem muito target para baixo, então ele vai, mas volta muito rápido, então não dava para esperar o alvo, que a gente era estopado perdendo. Ou a tendência de alta era muito curta, e você também não conseguia ficar um mês numa operação, porque a tendência revertia e você saía perdendo. Então, o que eu fiz foi começar a sair dessas operações na sexta-feira e fiz isso porque percebi, pelo histórico do estudo de domingo, que eu estava ganhando muito mais dinheiro ali no estudo de domingo do que ficando nas operações até o alvo, até o stop, perfeito? Então, desde então, a gente tem feito isso e recomendado essa saída na sexta-feira. Eu sei que é uma coisa que é contra-intuitivo, né? Porque, poxa vida, tem uma operação que ainda não chegou no alvo, mas vamos sair. Perfeito, mas é o que está dando mais dinheiro. Como eu não estou aqui para estar certo, eu estou aqui só para ganhar dinheiro, né? A gente tem feito isso. É muito provável que a hora que o mercado ganhe tendência novamente, a gente mude a estratégia e vai adaptar a estratégia à nova realidade. Mas por enquanto eu tenho feito isso e felizmente tem dado bastante sucesso, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem tempo para mais algumas? Bom, pecar para venda a gente já falou, se romper o fundo tem a possibilidade. André, fez análise de JBSS3. Bom, o setor que corrigiu bastante na semana passada, né? Eu que eu falei para vocês, essa aqui eu não consigo pensar mais em compra, tá? Para mim voltou na média, bateu aqui cabeça, não conseguiu subir, se cair de novo, a gente pensa em venda com ela, tá? Então, compra eu tô fora por enquanto, tá? BBSE que a gente já falou, depois tem um pedido aqui para dar uma olhada em Croton. Croton e Vale. Vale, Rita, a gente já falou. CROT 3, vamos lá. CROT 3. Bom, Croton fez uma subida bem forte aí na quinta-feira principalmente, ratificou na sexta, justamente porque veio com bom balanço. A única coisa de entrar na operação agora é difícil porque o risco é de mais de 10%, né? Por isso que eu escolhi Estácio aí para olhar. O que a gente tem que fazer é, para quem está comprado, colocar o stop aí, por exemplo, abaixo de 9,50, no meio dessa vela aí de quinta-feira, e para quem está de fora, esperar uma melhor possibilidade, tá ok? Vamos lá, André, dentro da sua sugestão de estratégia, estou comprado, coloca o stop também só após as 11? Não, stop é sagrado, stop tem que valer das 10 da manhã até as 5 da tarde, tá ok? Porque se a empresa quebrar no meio das 10 às 11, né, não tem como a gente se livrar de uma queda de 70%, 80% do preço do papel, tá? Então stop vale para qualquer momento. A gente só pode afinar a nossa entrada, né? Então, a entrada, a gente foge do amador, né? Da manada, né? A manada é o seguinte, deixa eu explicar como é que é. O cara vê um monte de notícia boa e vê que o mercado vai abrir com gap de alta, né? Aí ele quer comprar, mas ele não quer esperar nem um segundo, ele já manda a ordem dele no leilão para entrar na segunda-feira de manhã, e aí o preço amanhece lá em cima e tudo mais. E aí, com o passar do dia, os profissionais vão chegando e vão colocando a casa em ordem, tá certo? É dessa manada, dessa coisa inicial do amador, né?
que a gente quer fugir. Por isso que a gente só entra em operações de swing trade a partir das 11, né? No day trade não tem nada disso. Day trade é ótimo. É sempre bom ter essa manada fazendo as besteiras no início do pregão, porque a gente se aproveita dessas besteiras colocando a casa em ordem, né? Quebrando essa distorção. Mas para o swing trade só é interessante a gente pensar em operações, tá? A partir das 11 da manhã. Agora o stop é sagrado. Cara, o stop tem que valer para todo o pregão, tá? Vamos lá. O André, não tenho capital para entrar em todas as operações todo domingo. Se entrar em pouco, os custos da operação diminuem os ganhos. O que sugere fazer? Tem como, por exemplo, descartar alguns papéis que estão mais interessantes que outros? Ô, David, não tem, cara, porque para mim o gráfico mais bonito é de BTOW. Garanto que muito provavelmente não é a que vai ser a melhor operação, tá? Porque eu falo, André, ó, você mostrou aí 15 ativos. Geralmente, metade só dessas operações, em média, né, viram trades, tá ok? Então, você não precisa ter dinheiro para 15. Você tem dinheiro para 7, você vai provavelmente entrar em todas, tá? Não vai startar mais do que isso. Primeiro ponto. André, não tem dinheiro nem para 7, só tem dinheiro para 3. Então, cara, as 3 primeiras que startar você entra, independente se você achar que é mais bonito ou não, tá? Porque no fundo é tudo igual, né? No fundo não tem essa coisa de que, esse é o gráfico mais bonito, esse é não sei o quê, esse não tem erro. Cara, é tudo igual. A partir do momento que começa, é 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. E quem vai ditar isso é o mercado, é uma coisa que a gente não consegue controlar, tá? Então pega as 3 primeiras, se for o caso, e entra nas operações. Gente, 9h46, já passei até do meu prazo, eu vou ficando por aqui, mas tô durante todo o pregão. Aliás, hoje não saio nem para almoçar, o Danilo tá de férias, eu vou ficar lá durante todo o pregão, até as 4 e pouco da tarde, lá na sala da Arena do Investidor. Mais uma vez, convido todo mundo a participar. Deixa eu ver quantos online já tem lá. Já estamos lá com 650 pessoas online, vamos ver se a gente bate os 1000 hoje, tá certo? Conto com vocês lá, fiquem à vontade para acessar, estamos lá à disposição de todo mundo. Um grande abraço, pessoal, até lá, tchau!